Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Muito bem, hoje é sexta-feira e está começando o Papo de Esporte com as principais notícias do dia por aqui. Nosso primeiro assunto é a convocação da seleção brasileira. Depois de quase 7 meses, a seleção masculina voltou a ser convocada para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Na manhã de hoje, o técnico Tite anunciou os 24 jogadores que defenderão o Brasil diante do Equador no dia 4 de junho, em Porto Alegre, e também contra o Paraguai no dia 8, em Assunção. A lista completa tem os seguintes jogadores: goleiros Alisson, Ederson e o Everton, laterais Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodge, zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva, meias Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, e atacantes Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Os jogadores convocados se apresentarão no próximo dia 27, na Granja Comari, em Teresópolis. No mesmo dia, Jardine também convocou seus jogadores para a preparação para as Olimpíadas de Tóquio. Estes serão os últimos testes da seleção olímpica antes dos Jogos. Porém, a CBF ainda não fechou a programação para essa janela internacional. Os jogadores convocados por Jardine foram goleiros Cleiton, Breno e Brazão, laterais Gabriel Menino e Emerson, Guilherme Arana e Abner, zagueiros Gabriel Magalhães, Luiz Felipe, Ibanhes e Nino, meio-campistas Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Reinier, Lisiero, Gerson e Claudinho, e atacantes Antony, Malcom, Pedro, Evanilson, Gabriel Martinelli e Rodrigo. Muito bem, tá aí então as convocações aqui do Rio de Janeiro com atletas de Fluminense e também de Flamengo. Convocação da seleção brasileira, das duas na verdade, né? Porque tem a principal e tem também a seleção olímpica. Ainda aqui no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou em entrevista coletiva na manhã de hoje que considera difícil a possibilidade de liberação de haver presença de torcedores no segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, marcado para o dia 22. Já foi descartada a hipótese de público no primeiro jogo, que acontece neste final de semana. O prefeito disse que seu encaminhamento é sempre baseado na decisão da Secretaria de Saúde. Por falar em Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final, neste sábado, no Maracanã, às 9h05 da noite. No Campeonato Gaúcho também tem decisão, marcada para o domingo às 16 horas. Primeiro jogo no Beira-Rio. Internacional e Grêmio decidem quem será o campeão gaúcho deste ano. Pelo Campeonato Mineiro, a decisão ficou entre América e Atlético. Primeiro jogo no Independência, comando do Coelho, às 16 horas também de domingo. Falando em Atlético Mineiro, o Galo está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Infelizmente, a partida foi marcada por outra coisa. O futebol, gente, não pode ser colocado acima de todas as coisas. Infelizmente, foi isso que a Conmebol fez na noite desta quinta-feira. A Colômbia vive dias de tensão com protestos nas ruas do país contra a reforma tributária proposta pelo governo federal. E o jogo entre América de Cali e Atlético, em Barranquilla, pela Libertadores, foi diretamente afetado. A partida foi interrompida 5 vezes, 4 no primeiro tempo e 1 no segundo, quando os atletas não conseguiam jogar em função dos efeitos do gás lacrimogênio que vinha do lado de fora do estádio Romélio Martínez. Os jogadores chegaram a ir aos vestiários em uma das pausas antes do intervalo. Após a terceira interrupção, quando os atletas foram aos vestiários por 8 minutos, o jogo foi retomado, mas o barulho incessante de bombas continuou ao longo de toda a partida do lado de fora. Antes da paralisação maior, houve 2 menores, de 1 minuto e de 3, quando os atletas não saíram do campo. A quarta interrupção aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo. Depois de pouco mais de 1 minuto de paralisação, o árbitro recolocou a bola em jogo.
mas os jogadores das duas equipes optaram por ficar parados, aguardando o final da primeira etapa. O intervalo durou mais de 20 minutos, enfim, cenas lamentáveis ontem, uma partida de futebol acontecendo em meio a protestos por todo o país. A Colômbia, que vive dias intensos nas últimas semanas, o povo está protestando contra algumas decisões do governo local. E ontem a partida então aconteceu em meio a gás lacrimogênio, a bombas, enfim, cenas lamentáveis. Por fim, vamos falar sobre Campeonato Paulista. Hoje tem mais duas definições para conhecermos os semifinalistas da competição. Já estão por lá Corinthians e também o Mirassol. Hoje, sexta-feira, o São Paulo entra em campo contra a Ferroviária no Morumbi, às 9h30 da noite. Antes, o Bragantino recebe o Palmeiras no Nabi Abichedi, às 19h30. E a gente volta a se encontrar na segunda, aqui com o Papo de Esporte. Para você, um bom final de semana e até lá. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Tchau!